que apesar de parecer fazer sentido a cutícula estar aberta para o produto conseguir penetrar, quanto mais você abre a cutícula, mais você faz o cabelo não reagir legal com a progressiva. Então, quanto mais você abre a cutícula, menos o cabelo vai conseguir alisar. Olá, eu sou Felipe Restini, Grandmaster em Cor, Corte, Saúde Capilar e Progressiva. Eu ajudo você, cabeleireiro, cabeleireira, a se tornar expert em lisos perfeitos e assim chegar a faturar mais de R$6.000 por mês. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre a mentira da cutícula no liso perfeito. O que é essa mentira da cutícula no liso perfeito, Felipe? Eu me lembro que desde que eu comecei a estudar sobre cabelo, comecei lá por volta de 2002, mais ou menos, comecei a estudar cabelo, estudar a estrutura do cabelo, estudar como funcionavam as químicas no cabelo. E eu me lembro de muitas vezes existir essa história, né? Eu vou desenhar aqui rapidamente um cabelinho aqui. Ó, tô melhorando no desenho, ó. Uma hora eu chego lá. Cutícula. O que é cutícula do cabelo? A cutícula do cabelo, ela é a parte mais externa do fio. É a parte que protege o fio, que dá uma resistência para o fio ali aguentar alguns movimentos bruscos, aguentar o pentear do dia a dia, aguentar a escovação. Porque o fio de cabelo, ele é separado em 3 partes principais, tá? A gente precisa entender isso para entender essa mentira da cutícula do cabelo. E essas partes principais são a cutícula, que é a parte mais externa do fio, né? Como se vamos pensar no fio de cabelo como se fosse um canudo, só para você entender melhor. Então, a parte de fora ali, a capinha do canudo, é a cutícula. A cutícula, ela está disposta como se fossem escamas. Então ela tem as escaminhas assim, ó, uma em cima da outra, como se fosse uma escama de peixe, uma escama em cima da outra, e depois a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui. Então ela fica uma em cima da outra, como se fosse telha. Se você olhar um telhado de telha, dessas telhas de barro normal, você vai ver que de cima para baixo, né, ficam as telhas assim sobrepostas, ó, uma em cima da outra até lá embaixo. A cutícula, ela tem mais ou menos esse formato. Ela é formada por células queratinizadas, ou seja, basicamente queratina. Essas escamas, elas são pequenininhas, por quê? Porque a cutícula, ela é uma estrutura bastante dura. Então, se ela fosse uma coisa inteiriça, né, uma coisa só, aqui se fosse tipo uma escamona só, o que ia acontecer? O cabelo não ia ter balanço, não ia ter maleabilidade. Então, ela tem essa maleabilidade, como ela está disposta uma em cima da outra, ó, ela deixa a parada, o cabelo ter maleabilidade. E aí, ó, isso daí tem a principal função de proteger a parte mais interna do fio, que é chamada de córtex. Ali, ó, o córtex, ele é também queratina, só que ele tem uma forma diferente, ele não é tão duro, não é tão firme como a cutícula. Não é tão firme quanto a cutícula, é o córtex. É no córtex que a maioria das reações químicas precisam acontecer para que a gente consiga mudar a forma do cabelo, para que a gente consiga mudar a cor do cabelo, descolorir, colorir, etc. Então é ali no córtex. Por que é no córtex? Porque o córtex é a maior parte do cabelo, né? Tem muito mais córtex aqui no meio do que as cutículas em volta. Então, se você não consegue mudar o córtex, você não consegue mudar o cabelo, o aspecto do cabelo como um todo, beleza? E aí ainda tem uma terceira estrutura chamada de medula. Medula do cabelo, ainda existe muita discussão sobre a função dela e tal. Basicamente, para nós, cabeleireiros, ela é indiferente. Tanto que tem alguns cabelos até que nem tem a medula. Qual que é essa grande mentira? O que é essa grande mentira da cutícula? A grande mentira da cutícula, que ensinam por aí, que eu já vi muita gente falando sobre isso e colocando sobre isso, é que a cutícula precisa estar aberta para que os tratamentos possam entrar. E olha só, isso daí vem lá de trás. Quando eu comecei, já isso era tipo uma verdade, que a cutícula precisava abrir, precisava dilatar para que as coisas entrassem dentro do cabelo. Que coisas? Coloração, descolorante, alisamento e tratamento e etc. Quando eu comecei a estudar, isso era o que tinha que fazer. Tanto que existia uma discussão muito grande sobre peso molecular. Eu não sei se você já ouviu falar em peso molecular. Peso molecular é o que? É o tamanho da molécula do ativo. Como assim, Felipe? Assim, ó,
cabelo ele tem essas partes de cutícula aqui, e aí você tem, por exemplo, ó, vamos fazer uma abertura de cutícula aqui assim, ó, assim, e aqui vem a outra cutícula, tá? Tem uma molécula que tem um peso molecular muito alto, ela, em tese, seria uma molécula muito grande, ou seja, ela não conseguiria entrar em alguns, penetrar no cabelo ali para conseguir agir no córtex. E os produtos, os ativos de peso molecular baixo, é como se fosse uma molécula menor, que conseguiria, ó, entrar entre as cutículas. Só que é o seguinte, até faz sentido, não faz? Pô, faz sentido, tem que entrar, tem que chegar lá no interior do cabelo, para chegar no interior tem que penetrar e tal, não sei o que, beleza, até faz algum sentido. Só que olha só que interessante, o que rola, na real, é o quê? É que a cutícula é também parte do cabelo. A mesma coisa que forma o córtex, forma a cutícula. Se as coisas são a mesma coisa, você concorda que se a cutícula é cabelo, se eu colocar um ativo de progressiva aqui, ela vai agir na cutícula também? Também vai agir na cutícula. Precisa agir na cutícula? Também ele vai agir na cutícula e precisa agir na cutícula. Agora, para a gente entender um pouco melhor isso daqui, né? Qual que é essa grande mentira, esse grande mito da cutícula, e eu já vou explicar mais a fundo algumas outras coisas de como o produto realmente age. Você precisa entender o que faz o abre e fecha da cutícula. Esse é um grande mito que eu chamo de o cadeado das cutículas. Por quê? Porque existe um mito de que, Felipe, preciso abrir a cutícula para fazer a progressiva entrar e agir e conseguir alisar. E aí eu preciso fechar a cutícula para manter a progressiva lá dentro. E a primeira coisa que você precisa entender é, a progressiva e qualquer outra química, ela age no cabelo e ela sai, e o que fica lá é a transformação gerada. Por exemplo, quando você vai fritar um ovo, vamos lá, ó, fritar um ovo. Você pega a panela, esquenta a panela, bota lá o óleo, o azeite, a manteiga, o jeito que você faz aí o ovo frito, e aí você pega esse ovo e quebra na frigideira. Ele vai cozinhar. O que acontece com o ovo? O ovo ele tem aquela clara que é transparente, aquela gema que é mole, e ele vai cozinhar e vai ter uma transformação ali, não vai? O ovo vai ficar com a clara branca, né? Vai passar de transparente para branca, vai endurecer e a gema também vai endurecer. Quando você tira o ovo frito do óleo da frigideira e coloca no prato, o ovo volta a ser o que ele era, porque ele saiu do calor, porque o que faz o ovo ficar frito é o calor. Não, o calor precisa ficar lá para manter o ovo como ovo frito, senão ele volta a ser cru. Não, por quê? Porque a transformação que ocorreu no ovo, você tira o calor, tira o óleo, a transformação continua. Então, do mesmo jeito que o ovo frito não volta a ser ovo cru, depois que a química foi lá e fez a transformação no cabelo, a transformação fica, mas o produto sai, tá? Então não tem essa história de, precisa fechar a cutícula para manter a progressiva lá dentro. Não existe essa parada. E outra coisa, existe o grande mito de que se a cutícula estiver fechada, como é que o produto vai penetrar nessa parada? Como é que o produto vai penetrar aqui se a cutícula está fechada? Ó? Como é que vai entrar, né, no buraquinho ali da cutícula? E o que você precisa entender era justamente o que eu estava dizendo, é que o produto ele vai reagir, ele vai agir na cutícula e ele vai agir no córtex também. É por isso que a gente tem tempo de pausa e por isso que a gente tem que ter uma boa aplicação do produto, para que o produto ele consegue permear ali dentro. Porque olha só, você já vê aquelas pomadas para quando você bate a mão, ou quando você tem picada, ou enfim, qualquer coisa que você passe na pele, a pele ela é blindada, ela é o que blinda a nossa parte interna do corpo. Se a pele fosse completamente impermeável, nenhuma pomada, nada que você passasse na pele iria funcionar. Tanto que tem coisas que você não pode passar na pele, porque faz mal para o seu organismo. Tem algumas substâncias que você não pode passar na pele. São tóxicas. Entram na corrente sanguínea. Se a pele, que é totalmente fechada, as substâncias elas conseguem permear, por que o cabelo não iria conseguir permear? Então o que você precisa entender é que uma reação química da progressiva, principalmente, aqui quando eu falo progressiva, tá? Eu estou falando de ácida, orgânica, eu estou falando de botox, eu estou falando de selagem, eu estou falando de inteligente, eu estou falando de todos os tipos desses alisamentos que eu chamo de APA, que são os alisamentos permanentes ácidos. Selagem, botox, tanino, tanino, apesar que tanino não é nem um agente alisante, mas enfim, tem a escova de tanino, escova disso, escova de quiabo, escova daquilo. São APA, são alisamentos permanentes ácidos. Então tudo que não é tioglicolato, hidróxido de sódio, nem guanidina,
geralmente vai ser uma PA, tá? Hoje em dia no nosso mercado. Então, progressiva, selagem, botox, tudo mais. Quando essa parada vai agir no cabelo, ele vai agir na cutícula, ele vai sim agir lá no córtex também. Então, você precisa entender que a cutícula não precisa estar arreganhada, igual muitos fabricantes falam, né? Não, você tem que deixar o shampoo agindo, lavar não sei quantas vezes com shampoo anti-resíduo, que é esse shampoo que abre a cutícula aqui para você poder enfiar lá dentro. Eu lembro de um tratamento, ficou muito famoso, ele existe até hoje, ficou muito famoso lá para trás, 20 anos atrás, quando eu acho que existe ainda até hoje. Quando eu comecei, ele chamava Five Step da Lanza, olha só, Five Step da Lanza. E o primeiro passo era o quê? Era um shampoo de limpeza profunda, e o segundo passo, eram 5 passos, né, esse tratamento aí que tinha. O segundo passo era um dilatador de cutícula, para dilatar a cutícula, para poder enfiar o tratamento lá dentro. E olha só que interessante, para você abrir a cutícula, você acaba prejudicando a reação do cabelo. Vou te explicar melhor, é aí que entra, ó, o que faz abrir e fechar a cutícula? Faz abrir e fechar a cutícula é o pH. pH é o quê? É uma medida de acidez ou alcalinidade. Então aqui, ó, o mais ácido, o mais alcalino, e aqui a gente tem o neutro. pH é uma escala de medida de acidez ou alcalinidade que vai do 1 ao 14, sendo que o meio do caminho neutro é o 7, tá no meio do caminho neutro. O neutro é representado pela água. E para que serve o pH, Felipe? O que é esse pH? O pH é uma medida de, na verdade ele significa potencial hidrogeniônico, é uma parada que mede o quanto de hidrogênio tem solto na substância, etc, etc, etc. Mas o que a gente precisa entender é que ácido alcalino, por exemplo, o que é ácido? Qualquer coisa azeda que você coma é um alimento ácido, é uma das características do ácido, né? É azedo, é ácido. Então, limão, laranja, vinagre, é tudo ácido. E alcalino são coisas que amarram na boca, tipo caju, suco de caju, por exemplo. Você toma e dá aquela amarrada na boca. Banana verde, por exemplo, também tem essa característica de ser mais alcalino. No cabelo, o que é importante a gente saber sobre ácido alcalino? E para você entender, o melhor jeito de você entender é a gente pensar no nosso corpo, em você, quando está muito calor ou quando está muito frio. Quando está muito frio e você não está agasalhado, o que acontece com a gente? Quando está muito frio, a gente não está agasalhado. A gente começa a tremer, a gente arrepia, começa a ter algumas reações, não começa? O que é isso? É o nosso corpo tentando manter a temperatura nossa. E quando está muito frio e você vai tentar fazer uma progressiva, por exemplo, vai tentar trabalhar lá. Se está muito frio, a gente não consegue trabalhar direito, a gente fica meio travado assim, ó, e fica tremendo. Você não consegue trabalhar direito. Você não consegue agir de uma maneira natural. Você tem que ficar, ai, tá frio, ai, bate queixo e tal, não é? Você não consegue trabalhar direito. E quando tá muito quente? Quando tá muito calor? Meu Deus do céu, que calor, que calor, que calor, que calor. Você suando, aquele calor mesmo, tô falando calorzão mesmo, lá do Nordeste, ou se não, se você tá num lugar muito fechado, que tá muito quente, o que acontece? Você começa se você está trabalhando lá, você começa a suar. Você pensa, ai meu Deus, tem que terminar logo. Você consegue trabalhar direito quando você está sentindo muito calor? Não. Então o que acontece? Ó, aqui, pH é como se o cabelo sentisse ou muito frio ou muito calor. E no calor você não consegue, ainda assim no calor, eu acredito que a gente ainda consegue trabalhar mesmo sentindo muito calor, né? Mais do que se estiver frio demais. O pH em que o cabelo está no seu momento ideal, que ele está reagindo legal. Então ele é como se você tivesse uma temperatura ambiente boa, que você está trabalhando, consegue trabalhar sem ficar suando, sem ficar tremendo de frio. É um pH em torno de 4,5, 4,5. pH 4,5 é o ideal que o cabelo consegue agir bem. Então, toda substância que coloca o cabelo num ambiente de pH mais próximo possível de 4,5 é uma parada onde o cabelo vai reagir bem. Tudo que for para lá ou para cá, ou muito para cá, pode prejudicar. Dito isso, ó, aí a gente tem aqui o desenho, né, da cutícula. Então aqui, ó, fechadinho, conforme vai indo para lá, a cutícula vai abrindo. Então, quanto mais alcalino, mais aberta fica a cutícula. Quanto mais ácido, mais fechada a cutícula fica. Quando você usa um shampoo de abertura de cutícula, é um shampoo muito alcalino. Então, ele está aqui na altura de 8, até aqui na altura de 7, alguns na altura de 6. E mesmo sendo ácido, ó, é 6. Só que tá menos ácido do que o cabelo. Então, traz aqui para cá essa parada. Agora, mais importante do que abrir e fechar a cutícula, o que a gente precisa entender é que essa parada de aumentar o pH do cabelo
sabe o que acontece também? Do mesmo jeito que no frio você pode acabar tendo uma hipotermia e acaba, de repente, até desmaiando e passando mal, e mesmo quando tá muito calor você também pode passar muito mal, com o cabelo também acontece isso. Ou seja, quanto mais alcalino o cabelo, no meio alcalino o cabelo está, mais ele tende a perder o que eu chamo de 3 R's. E aqui, ó, os 3 R's, eles são a resistência, a resiliência e a reatividade. E aqui nós vamos pegar mais no reatividade. Nós vamos pegar mais no R da reatividade para você entender essa parada. O que é reatividade? É justamente essa capacidade que você tem de reagir quando está muito frio, quando está muito calor ou quando está numa temperatura ideal. Quando o cabelo está na temperatura ideal, ele tem a reatividade máxima. E ó, R máximo. Então aqui é a temperatura ideal para o cabelo reagir. Quando você vai para lá, ele vai ficar R menos. Ele vai ficar cada vez menos reativo. O que isso quer dizer? Se ele não consegue reagir à química da progressiva, ele tende a não alisar. Ele tende a não conseguir alisar. Ele tende a não conseguir reagir ao tratamento que você coloca. Ele tem essa tendência. O que eu quero dizer com isso? Que apesar de parecer fazer sentido a cutícula estar aberta para o produto conseguir penetrar, quanto mais você abre a cutícula, mais você faz o cabelo não reagir legal com a progressiva. Então, quanto mais se abre a cutícula, menos o cabelo vai conseguir alisar. Simples assim. Então, a nossa briga, a nossa luta como cabeleireiros, como experts, é sempre fazer o esforço para trazer o pH do cabelo para cá, ó. Esse é o nosso esforço, trazer o pH do cabelo para cá. E o pH do cabelo estando aqui, a cutícula está fechada e tá tudo bem, porque o produto ele vai ali entrar em contato com a cutícula, ele vai agir na cutícula e ele vai continuar agindo no córtex, agindo em tudo quanto é lugar. Essas moléculas, elas são muito pequenas, elas não precisam de ter uma porta de entrada para agir no fio de cabelo. Elas vão agir e pronto. Então esquece essa história de que cutícula precisa estar aberta para você fazer progressiva. E ao mesmo tempo, muita gente fala, não, ó, sabe o que é? Não dá para clarear cabelo que tem progressiva. Porque a progressiva bota um cadeado na cutícula, a cutícula tá selada. Como é que eu vou abrir o cabelo? Como é que eu vou conseguir fazer o descolorante entrar? Galera, o descolorante ele é violento, ele é uma química violenta, ele não quer saber não, ele vai clareando, ele vai abrindo espaço, até porque o descolorante, ó, tá com o pH aqui, ó, lá em cima, 9, 10. O próprio descolorante já leva o cabelo para lá, já puxa o cabelo para lá e faz o clareamento. Só que olha só, se o cabelo tá ali no seu meio de pH ideal, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser R+, ele vai ter mais reatividade. Então ele vai ter uma capacidade de clarear mais do que se ele tiver com a cutícula aberta lá. Olha só que interessante. Então, você precisa parar com essa história de que cutícula tem que estar aberta para você fazer qualquer química. Não tem. Aí você pode falar, Felipe, mas quando eu tento fazer loiro ou coloração no cabelo que acabou de fazer a progressiva, ele não colore ou não clareia o tanto que deveria. Parece que tem alguma coisa bloqueando. E provavelmente tem. Mas o que é que está bloqueando? É a cutícula que está fechada que não está deixando abrir? É a cutícula que está fechada que não está deixando colorir? Não, é um componente, é uma parada que tem na maioria das progressivas que chama derivado do petróleo. E é um ativo, uma substância que está na maioria das progressivas e que pega essa cutícula aqui, ó, impregna na cutícula e esse sim forma uma cápsula, impermeabiliza o cabelo. E aí, por fora do cabelo. E aí, quando vem aqui o produto da progressiva, do descolorante, da coloração, ele encontra esse grande bloqueio aqui. E aí ele gasta muito do poder, né? O descolorante que teria um poder de clarear bastante o cabelo, ele gasta esse poder para perfurar esses derivados do petróleo. Então é a progressiva, é o fato da progressiva ser ácida que faz o cabelo não reagir depois da progressiva? Não, são os derivados de petróleo que estão ali. Porque se dependesse da progressiva, uma progressiva que não tem derivado de petróleo, que é raro, mas tem, uma progressiva sem derivado do petróleo que você não teria essa película aqui, o cabelo tende a reagir até melhor. É por isso que no método liso 2.0 eu falo para os meus alunos, quando eles vão fazer coloração ou luzes, para fazer primeiro a progressiva e depois a química de cor. Porque além de você
diminuir drasticamente o risco, né? Você tem risco zero de amarelar ou desbotar a coloração ou amarelar o loiro da sua cliente. Quando você faz primeiro a progressiva, você já coloca o cabelo no seu ponto de bala. É o ponto de bala do cabelo. É o ponto que ele tá ali, ó, tinindo para reagir com a química que você vai fazer. Olha só, eu não quero que você me entenda mal, mas a progressiva até ajuda a dar uma preparada na parte de saúde do cabelo por causa do seu pH ácido, tá? Não por causa do seu agente alisante, mas ela já até deixa o cabelo mais bem preparado para passar pela química de clareamento ou de coloração. Faz sentido o que eu tô te falando? Então, ó, o nosso esforço sempre tem que ser para trazer o pH para cá. Para quê? Para aumentar a reatividade dele, fazer ele reagir melhor. No nosso esforço não tem que ser de abrir ou fechar a cutícula. Nosso esforço sempre tem que ser de fechar. Porque até a água, olha aqui onde está a água, ó, pH 7. Até a água tem um efeito de dilatar ou abrir levemente a cutícula do cabelo. Só a água. Eu ouço muita gente falando para mim, né, Felipe, mas a minha progressiva precisa usar neutralizante. Se você entende o que o neutralizante faz num trabalho de alisamento, você sabe que a progressiva não tem neutralizante. O neutralizante, para que ele serve? Quando você usa uma química, tipo tioglicolato de amônia, que é uma química bastante alcalina, entre 10, 11, alguns 12. O que essa química faz? Essa química que é muito alcalina? Joga o pH para lá, abre cutícula, dilata, acontece. E ela vai lá e rompe as pontes de sulfeto do cabelo, que são as pontes estruturais do fio. É como se fosse o cimento do cabelo. O tioglicolato de amônia é como se fosse um cara com aquela maquita. Já ouviu falar de maquita? Eu sei dessa parada porque tá tendo reforma aqui na frente de casa e vira e mexe. Tem aquela maquita, britadeira, sabe? O tioglicolato é como se fosse uma britadeira no cimento do cabelo. Quebra tudo. E aí, quando quebra tudo, o que tem que fazer? Tem que repor o cimento, né? Tem que botar cimento de novo. E aí, o botar o cimento de novo é o neutralizante dos tioglicolatos. Que o neutralizante ele é bem ácido justamente para neutralizar, para trazer de volta o pH e mais do que isso, ele tem a função também de religar ali as pontes de sulfeto do cabelo. A progressiva, ela não é uma britadeira. A progressiva, ela é uma parada que entra assim, ó, então precisa remodelar essa parede, né? Essa parede aqui, ó, onde está a TV. O que a progressiva faz? Ela entra e ela amolece o cimento, como se o cimento aqui, o concreto, se transformasse de novo naquele cimento, que o cimento de construção mesmo, que é aquele cimento pastoso. E aí ele transforma o cimento pastoso e aí você vai lá no cabelo, né? Transforma o cimento do cabelo em cimento pastoso, você deixa o cabelo esticado e seca o cimento com o cabelo esticado, o cabelo fica esticado para sempre. Como que seca o cimento do cabelo quando ele está esticado? Quando você coloca secagem e calor na hora da escova e na hora da chapa. Isso acontece, não precisa ir para lá. Ele fica por aqui, porque o pH de uma progressiva gira em torno de 2 a 3. Então, ó, o cabelo tá lá, o cabelo tá sempre sendo puxado para lá, até pela água, shampoos, algumas máscaras, está sempre puxando para lá. Vem a progressiva e tum, traz o cabelo de volta para o seu pH ideal, que é onde tanto o cabelo quanto a progressiva vão estar na sua reatividade máxima. Se você joga o cabelo lá para alcalino, se você abre a cutícula desse cabelo para você fazer a progressiva, o que vai acontecer? Tá aqui, ó. Muito do poder que a progressiva tem, ela tem uma certa força que vai fazer ali, amolecer o cimento do cabelo e tal. Só que muito desse poder que a progressiva tem, ela vai gastar, entre aspas, para trazer de volta esse pH aqui para o ideal, onde cabelo e progressiva conseguem agir melhor. Então ele vai perder muito do poder de alisamento dele, trazendo esse pH para cá, para ele poder agir melhor e conseguir amolecer esse cimento. Faz sentido? Então, para de achar que você tem que dilatar a cutícula. Você dilata a cutícula, quando você dilata a cutícula e joga o pH para lá, você está dificultando o alisamento do cabelo. E olha só que interessante, você acha que você está ajudando no alisamento quando você abre a cutícula, porque vai entrar lá. Eu repito, até faz algum sentido a parada penetrar, só que não é a realidade que acontece. A realidade é que a progressiva ela consegue penetrar com cutícula fechada ou aberta, e se estiver fechada, e não porque está fechada, mas porque o pH está no seu ponto ideal de reatividade, de poder de reação, tanto do cabelo
quanto do seu produto de progressiva, que é ácido. Lembrando que quando eu falo progressiva, eu estou falando dos APAs, que são as progressivas ácidas, orgânicas, o Botox, selagem, inteligente e afins. E aí, ó, o que te atrapalha, então, não é a cutícula fechada. O que te atrapalha são os derivados do petróleo. É por isso que no método liso 2.0 eu ensino o detox quelante e o detox quelante 1PD, que é um detox quelante que eu criei, que ele é mais rápido de ser feito e ele tem a função específica de, a hora que você termina a progressiva e vai fazer uma outra química depois, seja uma coloração, uma descoloração, um trabalho de luzes, você usa esse detox quelante só para tirar essa camada de derivado do petróleo que a progressiva deixou. E uma coisa que eu já falei em outros conteúdos e vou repetir é o seguinte: toda vez que eu faço luzes num cabelo com progressiva, eu tenho uma tendência de ter um resultado ainda melhor no loiro. Justamente por causa do que eu falei, porque o cabelo vai estar mais próximo, vai estar ali numa condição, né, mais saudável, mais selado, mais no seu ponto de maior reatividade, e a hora que eu venho com um descolorante ali, depois de tirar a camada de derivado do petróleo, eu consigo clarear até mais e mais rápido os cabelos que têm progressiva, e consigo um resultado saudável. Né? Aí eu uso ali a metodologia do Master Blonde, que é o meu método de loiros, né, focado em loiros perfeitos, para fazer o loiro depois, e aí já era. Agora, se você já faz loiro e você consegue entender essa parada, você vai parar de ficar achando que a cutícula tem que estar aberta para você fazer liso perfeito. Se você tinha esse mitão, o mitão do cadeado das cutículas, você tem que lembrar sempre que a cutícula não tem cadeado. A cutícula é parte do cabelo, é parte do cabelo. E se é parte do cabelo, não tem essa parada de ter que estar aberto ou de ter cadeado. A cutícula não impede nada de entrar, ela impede agressões. Dito tudo isso, ó, olha só que nós vimos, você viu um pouco da estrutura do fio de cabelo, eu falei para você sobre o mito do cadeado das cutículas, falei que a cutícula é parte do cabelo e que ela vai reagir com a química da mesma maneira. Te mostrei sobre pH, a base do pH sobre ácido alcalino, te expliquei por que isso é importante para o cabelo e falamos também sobre o porquê que o cabelo precisa estar no seu pH ideal para ele ter mais reatividade e conseguir ser mais alisado, mais clareado, mais colorido, e que esse mito das cutículas não existe, que na verdade o que bloqueia a ação das químicas é o derivado de petróleo, que acaba formando uma película em volta do cabelo, e que quando você vence essa película, um cabelo que tem progressiva, ele vai ficar até mais fácil de você fazer loiro, coloração, descoloração nesse cabelo. Dito tudo isso, ó, grande abraço e sucesso sempre. Valeu! Vamos que vamos, olha só, se você gostou desse vídeo, vai lá, curte, compartilha e não esquece de colocar sua dúvida aqui nos comentários, que eu tô doido para fazer vídeos respondendo a sua dúvida. A minha missão é ajudar você, cabeleireiro, você, cabeleireira, a conseguir fazer o liso perfeito, o cabelo perfeito na sua cliente. Então eu tô em todas as redes. Se você tá me assistindo pelo YouTube, vai lá e se inscreve no canal e ativa a sinetinha para você receber notificações quando eu colocar vídeo novo por aqui. Se você tá me assistindo pelo Facebook, aperta na minha fotinho aqui em cima e curte a página para você também receber notificações. E se você está me assistindo pelo Instagram, também aperta aí na minha fotinha e me segue no Instagram. Então é isso, até o próximo vídeo. Um grande abraço, sucesso sempre e vamos que vamos!